Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Judá. Fui convidado pela irmã Maria Reis, dirigente do Círculo de Oração, para trazer essa mensagem, essa palavra de Deus para o Círculo de Oração. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Eu agradeço a Deus por essa rica e imensa oportunidade e depois de alguns anos estar voltando a ministrar uma palavra no Círculo de Oração. Apesar da distância, né? A mídia, as ciências tecnológicas, elas nos permitem essa maravilha que é nos comunicar a longa distância. Agradeço muito a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a irmã Maria Reis, né? Essa mulher de Deus, que é uma referência para todos nós. E quero trazer aqui uma palavra, irmãos, está baseado aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa palavra, irmãos, foi uma palavra que o Senhor me deu esses últimos dias, inclusive aqui na igreja a qual nós nos congregamos, que é uma situação atual, né? Nós vivemos os últimos dias, isso é óbvio para nós que conhecemos a palavra de Deus. Nós vivemos os últimos dias na face dessa terra. Nós vivemos os princípios das dores, como está escrito na palavra de Deus. A situação não é uma situação fácil. O mundo está sofrendo devido a essa pandemia. O mundo está sendo abalado por essas situações difíceis, né? Sendo também afligido não só pela enfermidade, mas pelas situações também financeiras. O caos, ele tem se alastrado, né? E acredito que existem lugares que estejam em situações muito piores do que nós. Nós estamos impedidos de nos congregarmos nos templos e meus poucos anos de vida eu nunca vi uma situação como essa. E o interessante é que a gente esperava, né, pelo menos eu, que haveria uma perseguição direta à igreja nos últimos dias, que nós seríamos proibidos de cultuar o Senhor pela situação de perseguição religiosa, né? Mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aí que a situação é um pouco diferente do que aquilo que eu imaginava e muitos irmãos imaginavam. E nós estamos proibidos de cultuar por uma situação de pandemia, por uma situação de doença, de muito complicado. Mas a palavra que Deus ministra ao nosso coração essa manhã é dentro desse contexto aqui. De uma igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que estava morna, uma igreja que não fazia mais a diferença, uma igreja que não estava exercendo o seu papel de sal da terra e luz do mundo. E o que nós temos visto esses últimos dias é exatamente isso, né? Que tem aumentado gradativamente. Crentes que para eles tanto faz como tanto fez, não fazem mais diferença em lugar nenhum, não fazem mais a diferença onde trabalham, onde vivem, onde moram, e se tornaram em crentes mornos. Para ele tanto faz estar na igreja como não estar, para ele tanto faz ter culto como não ter, isso é indiferente. E nós precisamos tomar um posicionamento, nós não podemos deixar que essa mordidão, ou até mesmo essa frieza espiritual nos contamine, irmãos, porque nós somos o que Deus colocou nessa terra para fazer a diferença. Existem pessoas que para eles tanto faz como tanto fez, eles são mornos no casamento, por exemplo, né? É bom com ele, pior sem ele, é ruim com ele, pior sem ele, como diz, né? Mas não fazem nenhuma diferença, não amam, não procuram mudar, não procuram melhorar. Existem pessoas que são mornas nos relacionamentos familiares, né? Tanto faz como tanto fez.
não querem saber como seus parentes, seus amigos estão. Existem pessoas que são mornas no relacionamento entre pais e filhos. Pais são mornos com seus filhos, filhos são mornos com seus pais. Pessoas que não se preocupam, que deixaram de amar, deixaram a essência do amor que Deus projetou para nós. Pessoas que são mornas no trabalho, tanto faz como tanto fez, não querem dar o seu melhor, não querem fazer como a palavra de Deus nos ensina, que devemos fazer como se estivesse fazendo para Deus. E pessoas que são mornas dentro da própria igreja, como igreja, que não amam o seu irmão, que não procuram cuidar, que não procuram saber como está, que não fazem a menor importância o que está acontecendo ou o que deixou de acontecer. E é isso que nós não podemos deixar de acontecer, irmãos. Isso nós não podemos deixar acontecer conosco. Nós temos que estar vivos espiritualmente. Nós temos que ser quentes espiritualmente. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, fazer a diferença no meio do povo de Deus. Nós precisamos, irmãos, manter essa chama viva, essa brasa acesa, porque como está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, nós não podemos abandonar a nossa confiança. Nós precisamos perseverar na nossa fé, perseverar no nosso comportamento, perseverar na nossa perspectiva de salvação eterna e não abandonando as boas obras, não abandonando a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos dessa fé vivificada, nós precisamos estar atuante, colocar em ação, porque em tempos de prova são tempos em que os verdadeiros cristãos eles devem se manifestar, eles devem mostrar por que nós estamos aqui, para que o Senhor nos colocou aqui. Nós precisamos manter as nossas lamparinas acesas e cheias de óleo. Nós precisamos continuar buscando a presença de Deus, assim como o círculo de oração é a base da igreja, é a coluna forte da igreja, que as irmãs venham a manter a sua convicção, a sua busca, a sua fé, não desanimar, não baixar a cabeça, porque é a necessidade grandiosa e espiritual nesses últimos dias que nós possamos estar vivificados, nós possamos estar cheios do Espírito Santo, nós possamos estar com a nossa fé em dias, independente das circunstâncias. Vem coisas piores? Pode vir, mas nós temos que estar prontos, porque nós somos igreja, nós somos o sal, nós somos a luz, nós devemos fazer a diferença onde Deus nos colocar. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, poderosamente, e que guardem essa palavra nos vossos corações. Não vamos deixar, irmãos, que a frieza, que a mordidão venha tomar conta das nossas vidas. Não vamos nos acomodar. É tempo onde muitas pessoas estão se acomodando, achando que está tudo certo, que mesmo com a pandemia vai ficar tudo bem, mas se nós não cuidarmos das nossas vidas espirituais, nós podemos morrer. Morrer espiritualmente, que é a pior morte que pode acontecer conosco. Porque aquele que morre em Cristo, ele está salvo, mas o que morre espiritualmente, ele está perdido. Que nós venhamos a estar alertas, irmãos. São os últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que tenha uma quarta-feira maravilhosa na presença de Deus. E eu já agradeço por essa rica oportunidade em nome de Jesus.